Você já se perguntou até onde um ser humano pode realmente resistir? Dor extrema, frio mortal, falta de oxigênio, pressão esmagadora. O corpo humano parece frágil, mas a ciência revela algo perturbador. Nós fomos feitos para sobreviver muito além do que imaginamos. Se você quer entender onde está o verdadeiro limite da resistência humana e por que ele pode ser mais psicológico do que físico, inscreva-se agora e continue até o final. Durante séculos, acreditou-se que o corpo humano tinha limites bem definidos. Porém, estudos em fisiologia extrema, medicina do esporte, neurociência e biologia evolutiva mostram que esses limites são flexíveis, adaptáveis e, em muitos casos, impostos pelo próprio cérebro. A dor, por exemplo, não é apenas um sinal de dano, mas um sistema de proteção que pode ser amplificado ou reduzido conforme o contexto. Pesquisas comprovam que o cérebro age como um governador central, regulando quanta força, resistência e esforço podemos usar antes de atingir o colapso. Isso explica por que atletas, soldados e sobreviventes em situações extremas conseguem feitos considerados impossíveis. Levantar cargas absurdas, correr com ferimentos graves ou resistir a condições que normalmente levariam à inconsciência. Casos documentados mostram pessoas sobrevivendo a temperaturas abaixo de 0 por horas, suportando níveis extremos de dor ou permanecendo sem oxigênio por períodos que desafiam o senso comum. Nenhum desses fenômenos é sobrenatural. Todos têm explicação científica baseada em adrenalina, metabolismo celular, resposta ao estresse e neuroplasticidade. Mas há um detalhe inquietante. Empurrar esses limites sempre cobra um preço. O corpo pode resistir, mas nem sempre sai ileso. E existe uma linha invisível que, quando ultrapassada, não permite retorno. Quando falamos em resistência humana, a primeira imagem costuma ser a força física. Mas, cientificamente, o corpo humano é uma estrutura equilibrada entre potência e fragilidade. Músculos, tendões e ossos suportam cargas impressionantes, mas todos têm limites mecânicos bem definidos. Estudos em biomecânica mostram que os músculos humanos são capazes de gerar muito mais força do que normalmente usamos. O motivo de não acessarmos 100% dessa força está no sistema nervoso, que reduz a ativação muscular para evitar lesões graves. Em situações extremas, como o risco iminente de morte, essa trava pode falhar temporariamente, permitindo feitos extraordinários. O problema é que, quando isso acontece, rupturas musculares, rompimento de tendões e fraturas ósseas se tornam muito mais prováveis. Os ossos humanos, apesar de parecerem sólidos, têm um limite claro de compressão e impacto. A tíbia, por exemplo, pode suportar várias toneladas sob carga estática, mas impactos rápidos ou torções ultrapassam facilmente esse limite. É por isso que quedas, acidentes ou esforços mal distribuídos causam fraturas mesmo em pessoas fortes e treinadas. Outro fator crítico é a fadiga muscular. Cientificamente, ela ocorre quando as fibras deixam de responder adequadamente devido ao acúmulo de metabólitos e à redução da transmissão neural. Não é apenas o músculo que cansa. O cérebro reduz o comando para evitar danos irreversíveis. Ignorar esse aviso pode levar a colapsos físicos severos. A ciência deixa claro: o corpo aguenta muito, mas não indefinidamente. A resistência física tem um teto rígido e, quando ele é ultrapassado, o corpo quebra antes da mente perceber. A dor é frequentemente vista como o maior inimigo da resistência humana, mas cientificamente ela é um mecanismo de sobrevivência, não um reflexo direto do dano. Neurocientistas já comprovaram que a dor é construída no cérebro a partir de sinais do corpo, emoções, contexto e expectativa. Isso significa que duas pessoas podem sentir níveis completamente diferentes de dor diante do mesmo estímulo físico.
Experimentos com atletas de resistência, monges praticantes de meditação e soldados em treinamento extremo mostram que o cérebro pode modular drasticamente a percepção da dor. Em situações de estresse elevado, o corpo libera endorfinas, dopamina e adrenalina, substâncias capazes de reduzir temporariamente a dor e aumentar a tolerância ao esforço. Esse fenômeno é conhecido como analgesia induzida pelo estresse. No entanto, essa capacidade tem um limite biológico. Quando os sinais de dano ultrapassam certo ponto, o cérebro entra em modo de proteção extrema, causando tontura, náusea, desmaios ou até perda de consciência. Esse colapso não é fraqueza, é o sistema nervoso evitando danos fatais. Outro fator decisivo é o limite psicológico. Estudos em fisiologia do esforço mostram que grande parte da exaustão acontece antes do colapso físico real. O cérebro desliga o desempenho como forma de segurança. Em testes controlados, indivíduos que acreditavam estar próximos do limite paravam antes, mesmo tendo reservas fisiológicas suficientes para continuar. Isso revela uma verdade inquietante. O maior limite da resistência humana, muitas vezes, não está nos músculos, mas na mente. E quando esse limite mental é ultrapassado, o corpo pode ir além, mas sempre à beira do risco. Quando o corpo humano é exposto a ambientes extremos, a resistência deixa de ser uma questão de força ou dor e passa a ser uma luta pela manutenção dos sistemas vitais. Temperatura, oxigênio e energia são fatores que definem exatamente quanto tempo um ser humano consegue sobreviver. No frio extremo, o maior inimigo é a hipotermia. Cientificamente, quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus Celsius, o metabolismo começa a falhar. Abaixo de 32 graus Celsius, surgem confusão mental e perda de coordenação. Em níveis ainda mais baixos, o coração entra em arritmia e o risco de morte cresce rapidamente. Há registros médicos de sobrevivência com temperaturas corporais extremamente baixas, mas apenas quando o resfriamento ocorre lentamente e com intervenção médica rápida. No calor extremo, o perigo é o colapso térmico. Acima de 40 graus Celsius de temperatura corporal, proteínas começam a se desnaturar, órgãos falham e o cérebro sofre danos irreversíveis. Estudos mostram que mesmo atletas altamente treinados têm um limite rígido para dissipar calor. Quando ele é ultrapassado, o corpo simplesmente não consegue mais se resfriar. A falta de alimento e água também impõe limites claros. Sem água, a maioria das pessoas entra em falência orgânica em poucos dias. Sem alimento, o corpo pode sobreviver semanas, mas à custa da degradação muscular, imunológica e cognitiva. Já a falta de oxigênio é ainda mais brutal. O cérebro começa a sofrer danos permanentes após poucos minutos. Esses fatores deixam claro que, independentemente da força mental, existem limites biológicos inegociáveis. E quando os sistemas vitais falham, a resistência humana chega ao seu ponto final. Depois de analisar força, dor, mente e ambientes extremos, a ciência chega a uma conclusão clara. A resistência humana não tem um único limite fixo. Ela é um equilíbrio frágil entre corpo, cérebro e condições externas. Podemos ir muito além do que imaginamos, mas nunca sem consequências. O corpo humano foi moldado pela evolução para sobreviver, não para ser invencível. Em situações críticas, o cérebro libera reservas ocultas de energia, reduz a dor e aumenta a força temporariamente. Porém, cada uma dessas respostas tem um custo fisiológico. Lesões, danos neurológicos e falhas orgânicas são o preço de ultrapassar essas fronteiras. A ciência moderna mostra que muitos limites são, na verdade, mecanismos de proteção, não barreiras absolutas. Quando eles são ignorados, o corpo pode até continuar funcionando, mas à beira do colapso. É por isso que relatos de resistência extrema quase sempre vêm acompanhados de sequelas físicas ou psicológicas.
No fim, o verdadeiro limite da resistência humana surge quando os sistemas vitais deixam de se sustentar. Quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente, quando a temperatura corporal sai do controle ou quando o metabolismo não consegue mais manter a vida. Esse é o ponto sem retorno. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o próprio corpo, deixe o like, compartilhe com alguém que acredita que o ser humano é frágil demais e inscreva-se no canal A Caixa de Pandora. Aqui, toda semana, nós abrimos os limites invisíveis da ciência, antes que você perceba onde eles realmente terminam.